Ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é o caminho estreito do reino. Porque a Bíblia não é contraditória, nós podemos dizer com segurança: quanto à salvação, o preço já foi pago ali na cruz, mas com respeito ao reino, ainda há um preço a pagar. Se pensarmos que a salvação e o reino é a mesma coisa, então dizemos: eu começo pela graça, mas se eu não andar na linha, eu perco tudo que de graça recebi. Mas isso é um grande engano, pois a graça de Deus não é como aqueles jogos humanos que, se ganharmos, podemos arriscar e ganhar mais ainda. Porém, se perdermos, perderemos até aquilo que havíamos ganhado. Um bom exemplo para entendermos a salvação e o reino é o que acontece dentro de nossa própria casa. Os nossos filhos entram no lar mediante o nascimento pela vontade dos pais. Mas isto não lhes custou nenhum esforço ou qualquer trabalho da parte deles. Porém, uma vez crescidos, eles passam a ter sonhos, como estudar e ter uma profissão. E a partir daí é com eles. Os filhos jamais crescerão se os pais não deixarem que eles caminhem sozinhos. Mas, independente do que eles façam, eles continuam sendo nossos filhos. Nicodemos, um professor da escola bíblica de Israel, não estava entendendo o que seria nascer de novo. Quanto a isso, Jesus não tinha muito o que explicar, pois era obra do Espírito Santo. No entanto, citou o exemplo da paternidade humana e do nascimento físico. Portanto, para se ter uma profissão, uma opinião perfeita acerca da salvação, é só trocá-la por filiação. Hoje, nós já fazemos parte da casa de Deus. No mundo secular, cada um tem um sonho diferente. Mas assim como os filhos sempre querem dar continuidade aos negócios do pai, todos nós trabalharemos no governo do único reino vindouro. O evangelho narrado por João dá ênfase à vida de Deus, que é a origem da salvação. Mas o evangelho de Mateus é muito específico quanto à doutrina do reino. Neste livro, encontramos 3 capítulos que alguns irmãos chamam de Constituição do Reino dos Céus. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o conteúdo sobre o reino é ainda maior. O assunto de hoje é o caminho estreito. Assim está escrito: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 a 14. Quanto ao reino, Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu já ouvi mensagens onde este texto do caminho estreito foi aplicado à salvação. Isto às vezes é dito por não considerarem a salvação pelo receber da vida de Cristo, e sim como resultado de seguir a Cristo. Então, para aplicar as verdades bíblicas de maneira correta, temos que observarmos outros textos. Se o caminho do reino é restringido, isso é coerente, pois o reino é tomado por esforço. Mas, será que a porta da salvação é estreita? O amor de Deus abriu uma porta de oportunidade a todas as pessoas do mundo, mesmo sabendo que nem todas seriam salvas. Se todos os dias proclamamos bem alto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar os crentes, como podemos dizer que Deus estabeleceu alguns quesitos para salvar o homem? Portanto, João 3,16 só confirma que esta obra é toda de Cristo. Já Mateus 13 se refere à obra do homem, ou seja, a obra de Deus tendo o homem como servo. Mas o que é um caminho estreito? Falar de um caminho estreito
num tempo em que a maioria das mensagens são direcionadas ao conforto do homem, parece até loucura. Mas se as mensagens de autoajuda não incluem o reino milenar de Cristo, cabe aos profetas do reino falar desta restrição. Os que pregam este caminho deixam de lado o slogan moderno que diz: pare de sofrer, e honestamente ensinam: o sofrimento é uma bênção. A figura registrada em Mateus 7,13 são todas as etapas que teremos de vencer neste treinamento para o cargo de rei. Estas etapas incluem sofrimentos internos e externos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,10. Quando Paulo percorria as cidades, fortalecendo a alma dos discípulos, ele os exortava a permanecer firmes na fé, mostrando-os que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mateus 14:22. Segundo a Bíblia, o sofrimento sempre está ligado à plenitude do reino, pois, com respeito à igreja, o ingresso desta entrada é o nascimento. Quem não nascer de novo não entra. João 3, do 3 a 5. Mas com respeito ao reino vindouro, precisamos praticar atos de justiça. Se a nossa justiça não exceder as práticas religiosas dos fariseus, jamais entraremos nele. Mateus 5:20. Portanto, se ainda que tivermos de sofrer, perseverarmos, reinaremos com o Senhor. Se permanecermos fiéis até a morte, receberemos o reino como galardão, representado em Apocalipse pela coroa da vida. 2 Timóteo 2,12 e Apocalipse 2,10. De acordo com o ensinamento da palavra, as nossas perseguições e tribulações que suportamos são o sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejamos considerados dignos do reino pelo qual estamos sofrendo. 2 Tessalonicenses 1, do 3 a 5. A glória do reino que está por vir é uma expectativa até mesmo da natureza, que hoje geme e espera a chegada desse dia. E quanto a nós, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Romanos 8, do 18 a 22. É evidente que o sofrimento não é a única definição para o caminho estreito, pois de uma forma geral podemos dizer que é o caminho do servo submisso, cuja regra de conduta é a obediência. Mas se estás sentindo o calor deste fogo, não penses que Deus lhe abandonou. Muito pelo contrário, se estás sofrendo enquanto procuras obedecer a Deus, não estranheis este fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, deves alegrar-te na medida em que és coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória venhas alegrar-te com exultação. 1 Pedro 4, do 12 a 13. Um caminho largo representa uma vida sem compromisso, um caminhar sem regras e, de preferência, longe do sofrimento. Mas o caminho do reino é cheio de restrição. Vou terminar com uma palavra escrita pelo apóstolo Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberás a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Na próxima mensagem continuarei falando sobre o reino dos céus. Jesus é o Senhor.